Às vezes a noite não tem janelas e o corpo registra esse escuro com fidelidade. Os ombros endurecem, a garganta afunila, o estômago não encontra repouso e a mente corre tentando negociar com o que não se deixa controlar. Mesmo assim, enquanto quase tudo parece ir embora, permanece uma verdade que não precisa gritar para ser real, pois ela fala como quem acende um fósforo dentro de uma caverna. Viktor Frankl nos lembra que, mesmo entre horrores inimagináveis, é possível escolher a própria atitude e, portanto, resguardar um núcleo de liberdade que ninguém invade. Essa constatação não é consolo barato nem truque mental para pensar positivo. Pelo contrário, é chão interno conquistado onde nada mais parecia possível, e por isso se torna o primeiro degrau para esta conversa que começa agora. E então surge a distinção que muda a direção do nosso olhar, porque existe o que nos acontece e existe o que fazemos com o que nos acontece. Entre um ponto e outro, abre-se um espaço que parece pequeno, porém é amplo o suficiente para caber uma vida inteira. Nesse intervalo se revela a frase que atravessou décadas e ainda nos chama à responsabilidade. Tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude. Não estamos dizendo que a dor não importa, nem que as circunstâncias são irrelevantes. Estamos afirmando que a atitude, quando escolhida com consciência, reorganiza o nosso dentro e, portanto, influencia o modo como caminhamos pelo fora. A neurociência emocional descreve esse gesto como um ajuste fino entre emoção, memória e atenção, enquanto a experiência cotidiana nos mostra que, quando respiramos e nomeamos o que sentimos, o caos encontra uma borda possível. Ao mesmo tempo, vale lembrar que a sabedoria antiga dialoga com essa descoberta moderna. Marco Aurélio, que governou um império e conheceu perdas profundas, dizia que o sofrimento não nasce do evento em si, mas do julgamento que tecemos sobre ele. Portanto, não se trata de negar fatos, e sim de perceber a lente que os colore e, pouco a pouco, escolher uma lente mais fiel ao que queremos sustentar. Um mesmo acontecimento pode aprisionar ou abrir passagem, e a diferença não está apenas na intensidade do impacto, e sim na argila silenciosa com que moldamos o significado. Quando o impacto chega, áspero, injusto, inesperado, a atitude se torna a oficina onde o destino encontra forma, e cada respiração consciente funciona como martelo que não fere, mas dá contorno ao que antes era massa informe. Desse modo, proponho um deslocamento que não acusa e sim desperta. A vítima não é quem sofre, e sim quem abandona a própria responsabilidade interna diante do sofrimento. Essa frase exige delicadeza, pois não fala de culpas nem aponta dedos. Na verdade, ela convida à autoria. Sofrer é humano, fugir de si no meio da dor é compreensível, porém entregar a direção da própria presença ao vento das circunstâncias nos estilhaça por dentro. E ainda que o cansaço exista, e ainda que a ferida esteja aberta, continua sendo possível guardar uma decisão mínima que protege dignidade, compaixão e honestidade. Essa decisão pode ser apenas um gesto mais lento, uma palavra menos cortante, um silêncio que acolhe, uma pergunta que abre. No entanto, cada gesto, palavra, silêncio e pergunta ensina ao corpo um caminho novo, e com o tempo, o trilho velho perde força. Enquanto você me ouve, talvez perceba um tremor sutil nas mãos, um peso antigo nos olhos, uma história que se ancorou no peito e parece não ter nome. Permita que tudo isso esteja presente, porque negar não cura e calar não pacifica. Ao acolher a própria experiência sem pressa, você cria espaço para enxergar a escolha que parecia inexistente. E, quando ela se torna visível, a emoção deixa de mandar em tudo. O pensamento perde o tom de tirano. O passado já não dita a próxima frase. Não prometo rapidez nem linearidade, prometo presença. E a presença é transformadora quando encontra um valor para sustentar no meio do impacto. Assim, a noite continua a noite, porém passa a abrigar ao menos uma estrela. E a estrela, por menor que seja, já é uma direção. Portanto, antes de seguirmos, peço apenas uma fidelidade simples e profunda. Este vídeo não veio para negar nenhuma dor, e sim para revelar a força invisível que você carrega no silêncio da sua alma. Não haverá slogans, nem promessas decoradas. Haverá honestidade, haverá respeito
e haverá um fio de sentido que não se rompe quando a realidade pesa. Atravessaremos juntos a paisagem que você está enfrentando, e passo a passo, vamos lembrar que a última liberdade não mora fora. Ela vive no encontro entre a sua consciência e a sua ferida. E esse encontro, quando honesto, inaugura escolhas possíveis. É aqui que a sua história volta a ter autoria. É aqui que a atitude se ergue como território inviolável. É aqui que o que parecia apenas dor começa a se tornar também caminho. Quando a dor é legítima, o coração pede reconhecimento, e esse pedido é justo. Porém, existe um risco silencioso que quase ninguém percebe, porque a dor pode escorregar do acontecimento para a identidade, e então deixamos de dizer, eu sofri, e passamos a dizer, eu sou o sofrimento. Nesse ponto a alma se estreita, o corpo endurece, e a vida vira repetição. Não é fraqueza, não é falha de caráter, é um desvio sutil na forma de nomear o que nos aconteceu. Quando a ferida vira nome próprio, todo o resto se organiza ao redor do trauma, e o horizonte se contrai até caber em um quarto escuro. Há histórias que se repetem como canções antigas, e repetem porque trazem conforto, pertencimento e uma sensação de justiça. Porém, o preço desse conforto pode ser alto demais. A narrativa que roda sempre igual, dia após dia, começa como proteção e termina como prisão. É um círculo afetivo que puxa para baixo e que se alimenta de explicações que parecem verdade. Entretanto, cortam a possibilidade de recomeço. Chamamos isso de autopiedade quando queremos simplificar, mas o nome não importa tanto quanto o efeito. O efeito é apagar a chama que ainda insiste em viver dentro de você. O efeito é fixar o vazio existencial como se fosse destino, quando na verdade ele é um chamado por sentido. A ciência que estuda o cérebro conversa com a espiritualidade quando fala de repetição, porque o sistema nervoso aprende por trilhas e associações, e o hábito de se perceber como vítima aciona as mesmas redes, reforça os mesmos caminhos e derrama as mesmas químicas. Com o tempo, a rota fica previsível, o corpo antecipa os estados, a mente busca sinais que confirmem o roteiro, e o coração se acostuma com a dor, como quem se acostuma com um quarto frio. Isso não acontece porque você escolheu sofrer. Isso acontece porque o organismo aprende aquilo que é repetido. A boa notícia existe, mesmo que discreta, já que trilhos podem ser desaprendidos quando novas experiências encontram espaço. Não é simples, não é rápido, mas é possível. E o possível já muda o ar que se respira. Mesmo assim, e talvez por isso surgem testemunhos que nos devolvem a medida humana, pois há quem tenha atravessado condições extremas e ainda assim tenha recusado a identidade de vítima. São relatos que não romantizam o horror e também não se gabam de força, porque apenas descrevem a decisão íntima de não se reduzir ao acontecimento. A atitude não apaga o sofrimento, porém impede que ele colonize o sentido de quem se é. Quando escutamos essas histórias, algo em nós se endireita, não por comparação, não por vergonha, e sim por reconhecimento. A alma lembra que existe um núcleo que a circunstância não toca, e que esse núcleo, mesmo ferido, ainda pode escolher direção. A imagem que surge é clara e quase física, porque viver como vítima se parece com carregar uma âncora no deserto. Há peso, há esforço, há marcas no chão, e não há mar por perto. O objeto é real, a dor é real, o suor é real. Entretanto, o cenário não pede âncora. O cenário pede outra coisa. Enquanto a âncora é arrastada, a paisagem não avança, e a poeira que levanta cega os olhos e resseca a boca. Quem olha de fora talvez não entenda. Quem olha de dentro, talvez só conheça esse jeito de existir. Ainda assim, a metáfora revela um detalhe precioso, já que o deserto não é apenas ausência. O deserto também é espaço para abrir mão do que não serve mais. E quando isso acontece, o passo volta a ser passo, o chão volta a responder, e o horizonte volta a respirar. Nada disso significa negar ofensas, perdas, injustiças, e muito menos significa silenciar quem sempre foi silenciado. Significa reconhecer a dor com reverência, e na mesma respiração, reconhecer que você é maior do que a história que o feriu. A ferida pede cuidado, pede tempo e pede testemunhas confiáveis. E tudo isso é parte da cura. Porém, a identidade,
não precisa nascer da ferida. Ela pode nascer do lugar que escolhe o que fazer com a ferida. Quando essa distinção se acende, o circuito de repetição perde parte do seu poder, a narrativa se solta um pouco, e a pessoa volta a se perceber como alguém que sente, e não como um sentimento ambulante. É nesse ponto que a noite, ainda escura, permite a visão de uma estrela, e a estrela, por pequena que seja, já aponta uma direção que não se explica com facilidade, mas que se reconhece com o corpo inteiro. Há algo em nós que resiste, mesmo quando tudo parece desabar. Esse algo não se confunde com prazer, nem com a busca de poder, porque ele se enraiza em um campo mais profundo, o campo do sentido. Viktor Frankl chamou de vontade de sentido a força que sustenta o ser humano quando prazer e poder já não são suficientes. É como uma chama que não depende do vento, mas da direção que o coração escolhe dar ao sopro da vida. Essa vontade é discreta, mas poderosa, porque não nasce daquilo que recebemos, e sim daquilo que decidimos proteger, mesmo em meio à escuridão. Muitos acreditam que liberdade é poder fazer qualquer coisa, mas a experiência mostra que isso não passa de arbitrariedade. Se liberdade fosse apenas ausência de limites, seria também ausência de direção. Frankl nos lembra que toda liberdade carrega em si a exigência da responsabilidade, e é essa responsabilidade que dá forma, peso e dignidade à escolha. A decisão não é apenas entre caminhos, ela é o desenho invisível de quem se está tornando. É nesse ponto que o ser humano encontra seu território inviolável, a escolha da atitude diante do que a vida coloca em sua frente. Marco Aurélio, um imperador que governou sob pressões imensas, escreveu em seus diários que não controlamos os fatos, mas podemos controlar a forma como somos moldados por eles. O sofrimento chega, as perdas chegam, a injustiça chega, e ainda assim, há um intervalo íntimo onde a consciência decide se será arrastada ou se permanecerá de pé. Esse espaço não é abstrato. Ele se manifesta na pausa de uma respiração, no olhar que se recusa a endurecer, na palavra que não reproduz o mesmo veneno que recebeu. Ali, no detalhe quase invisível, a liberdade deixa de ser conceito e se transforma em gesto. Imagine por um instante o piloto que atravessa uma tempestade. O clima lá fora é incontrolável, a turbulência é real, o risco é palpável, mas dentro da cabine, o painel oferece medidas, coordenadas e uma rota possível. Ele não comanda o céu, mas conduz a aeronave com fidelidade à direção escolhida. Assim também é a vida. A tempestade pode durar, o medo pode estar presente, mas a atitude é a rota que impede o desespero de tomar conta do todo. O céu não se dobra à nossa vontade, mas a nossa resposta pode redesenhar a experiência do voo. Escolher atitude não significa apagar emoções, significa dar a elas um lugar que não seja tirano. A raiva pode estar presente sem nos transformar em agressão. A tristeza pode pesar sem nos transformar em desistência. O medo pode pulsar sem nos paralisar por completo. A escolha consiste em assumir a condução, ainda que o corpo trema. Não é heroísmo estéril, não é otimismo artificial, é presença, é consciência que, em meio ao redemoinho, segura o fio que conecta a vida a algo maior que o instante. Esse fio se chama sentido, e o sentido é o que resgata a dignidade quando tudo em volta grita desespero. Quando se compreende essa verdade, fica claro que a atitude não é detalhe, é a própria matéria-prima da liberdade, porque a atitude não é apenas comportamento, é postura diante do destino. É o modo como o espírito se organiza quando o mundo se desorganiza. E esse modo de se organizar é a chave que abre portais antes invisíveis. A vida continua a trazer provas, algumas suaves, outras brutais, mas a escolha de como responder é sempre a pedra angular que sustenta o templo interior. Assim, se liberdade sem responsabilidade se torna vazio, responsabilidade sem liberdade se torna peso. O encontro das duas, liberdade e responsabilidade, é a síntese que dá forma à alma humana. E toda vez que essa síntese se acende em um gesto, uma palavra ou mesmo em um silêncio, o ser humano prova a si mesmo que não é vítima do acaso, mas viajante que, mesmo sob tempestade, ainda guarda bússola e direção. Há dores que não aparecem em exames e não são medidas em remédios.
São dores silenciosas, feitas de sensação de inutilidade, de um vazio que não se traduz em palavras, mas que se instala como sombra. Viktor Frankl dizia que esse é o terreno onde nasce o desespero humano, não por falta de prazer ou por excesso de sofrimento, mas pela ausência de sentido. Quando a vida perde significado, o peito se enche de uma culpa estranha, uma culpa sem objeto, que não acusa um ato específico, mas acusa a própria existência. É como carregar o peso de estar vivo sem compreender o para quê. Esse vazio muitas vezes é confundido com preguiça, com fraqueza, ou até com incapacidade de lidar com a vida prática. Mas o que está por trás não é fraqueza moral, e sim a ausência de um fio condutor que una o ontem, o hoje e o amanhã. O vazio existencial não é indício de menos humanidade, e sim de mais humanidade. Ele se torna insuportável exatamente porque a alma pede direção. A ciência do corpo e da mente hoje já confirma o que Frankl sabia pela experiência. Quando o sentido é sufocado, o organismo grita de outras maneiras. Gabor Maté descreve esse grito oculto com precisão. Quando a liberdade interior não é assumida, o corpo transforma essa prisão em sintomas. A ansiedade se espalha como corrente elétrica, as compulsões tentam anestesiar buracos invisíveis, e muitas doenças se alimentam desse conflito não reconhecido. O corpo não mente. Ele traduz em febres, dores, tensões e repetições aquilo que a consciência ainda não ousou nomear. A vitimização, nesse contexto, não é apenas uma identidade aprendida, é também um sintoma. É o eco de um desejo de sentido que não encontrou espaço para florescer. Por isso, a pergunta que nasce no fundo da mente, por que isso aconteceu comigo? Muitas vezes não encontra resposta, porque talvez não seja a pergunta correta. Essa formulação nos prende ao passado, ao evento, à injustiça que não pode ser desfeita. A vida, porém, pede outro tipo de pergunta, uma pergunta que não busca culpados, mas busca direção. O que a vida me pede diante disso? Essa inversão muda o eixo. Não resolve a dor de imediato, não elimina a ferida, mas abre espaço para que a dor seja transformada em matéria-prima de criação. Imagine um rio subterrâneo que se move no escuro. Enquanto não encontra passagem, ele pressiona as pedras, escava silenciosamente, inunda raízes. Assim também é o vazio dentro de nós. Ele pressiona, pesa e sufoca, mas, quando encontra uma abertura, se transforma em fonte. O que parecia sufocante vira corrente de vida. O vazio não é punição, é convite. Convite para descobrir, no meio da dor, um sentido que não pode ser dado por ninguém, apenas revelado pelo encontro íntimo com a própria alma. Nesse ponto, compreendemos que a culpa difusa que carrega o nome de "eu não sou suficiente" não é verdade essencial, é apenas sinal de que ainda não se encontrou o fio do sentido. Esse fio existe, mesmo que não seja visível agora. Ele pode estar escondido sob camadas de dor, de fracasso, de perda, mas continua ali. Quando a consciência o toca, mesmo que por um instante, o corpo inteiro se reorganiza, e a alma respira como se tivesse encontrado o ar depois de muito tempo submersa. O vazio, então, deixa de ser apenas desespero e se torna também oportunidade. Não uma oportunidade qualquer, dessas que slogans baratos tentam vender, mas a oportunidade de se perceber como alguém capaz de transformar a ausência em direção. E é nesse instante que a noite, mesmo sem se dissipar por completo, começa a se iluminar com a promessa de um novo amanhecer. Existem experiências humanas que ninguém pode evitar. A culpa, o sofrimento e a morte formam uma tríade inevitável. São presenças que nos acompanham desde o início e que, à primeira vista, parecem apenas ameaças, mas Viktor Frankl nos ensinou que essas mesmas presenças também podem ser portais. Quando atravessadas com consciência, elas se tornam férteis de sentido, não porque a dor desaparece, mas porque se revela como campo de transformação interior. O equívoco mais comum diante do sofrimento é imaginar que espiritualidade é anestesia. Quantas vezes se repete a ideia de que ser espiritual é não sentir, não se abalar, não chorar? Mas isso é apenas uma máscara que desumaniza a alma. Negar a dor não é transcendência, é fuga. A dor precisa ser sentida em sua inteireza, precisa ser reconhecida como parte da travessia. Se não for assim, ela volta em formas ainda mais sombrias. A espiritualidade verdadeira não é fuga da realidade, é mergulho nela, até encontrar o que nela pulsa de eterno.
São João da Cruz descreveu esse mergulho como a noite escura da alma. Não uma punição, não um abandono divino, mas um processo de depuração. Na escuridão mais densa, quando nada parece fazer sentido, é nesse vazio que a alma aprende a confiar não em respostas, mas em presença. Essa noite não se atravessa com fórmulas nem com frases prontas. Atravessa-se com fidelidade silenciosa, com um valor escolhido que permanece mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. O sofrimento, nesse contexto, não é apenas algo a suportar. Ele pode ser transmutado em valor atitudinal. A perda pode se tornar fidelidade. A culpa pode se transformar em responsabilidade criadora. A proximidade da morte pode revelar urgência para viver com autenticidade. Cada elemento da tríade, quando iluminado pela liberdade interior, se converte em matéria-prima de sentido. Assim, o que parecia apenas condenação se revela também como semente. A imagem que melhor traduz essa transmutação é a do carvão. A tragédia chega como carvão bruto, escuro, pesado, sem brilho. Se o destino do carvão for apenas se consumir, ele se esvai em fumaça, deixando apenas cinzas. Mas se ele for submetido à pressão e à paciência, então se torna diamante. É a mesma matéria, mas transformada pelo tempo e pela profundidade do processo. Assim também é a alma. As tragédias que chegam até nós podem nos consumir ou podem nos refinar. O que define o destino não é o acontecimento em si, mas a atitude com que nos relacionamos com ele. Quando aceitamos que culpa, sofrimento e morte são companheiros inevitáveis, a vida deixa de ser uma busca infantil por segurança absoluta e se torna uma aventura adulta por sentido. Nada nos garante que não sofreremos. Nada nos garante que não erraremos. Nada nos garante que não morreremos. Mas existe uma certeza maior. Em cada uma dessas experiências, podemos escolher como responder. E essa resposta, mesmo no chão mais duro, pode se tornar diamante. Durante muito tempo acreditamos que poder significava controlar o que acontece fora de nós. Controlar pessoas, controlar circunstâncias, controlar o imprevisível. No entanto, o destino insiste em nos mostrar que esse tipo de controle é sempre frágil. Por mais que tentemos, a vida escapa, os outros escapam, o tempo escapa. E quando percebemos isso, a ilusão de poder se desfaz e ficamos com a sensação de estar à mercê do acaso. Mas a verdade é que o poder nunca esteve no controle externo. O verdadeiro poder é o autodomínio, e ele nasce no território invisível do nosso mundo interior. Frankl lembrava que liberdade e responsabilidade caminham juntas. Não basta ser livre para escolher, é preciso assumir responsabilidade sobre o que se escolhe. Sem responsabilidade, a liberdade se degrada em capricho. Mas quando responsabilidade e liberdade se encontram, nasce o que chamamos de dignidade. Autodomínio não significa suprimir emoções, mas saber atravessá-las sem que elas determinem nosso destino. É a firmeza silenciosa de quem sente a tempestade, mas não se deixa arrastar por ela. A ciência do corpo confirma essa verdade. Bruce Lipton demonstrou que nossas crenças influenciam a biologia em níveis profundos. Viver sob a identidade de vítima reprograma nossas células para a fragilidade, como se o corpo se preparasse constantemente para ser derrotado. Ao contrário, quando cultivamos crenças enraizadas em responsabilidade, presença e sentido, nosso organismo responde com resiliência. A biologia não é prisão. Ela escuta a forma como nos narramos e responde a esse diálogo silencioso. O cotidiano é o campo de treino desse autodomínio. O trânsito que irrita, a discussão inesperada, a frustração com algo que não saiu como planejado, todos esses cenários revelam o mesmo convite. Cada um deles é uma pequena tempestade. Cada um deles é uma oportunidade de perceber que não podemos controlar o clima, mas podemos conduzir a rota. É nessas pequenas situações que fortalecemos o músculo da última liberdade, a capacidade de escolher a atitude que dará forma à experiência. A imagem que traduz essa experiência é a do piloto em meio à turbulência. Ele não controla as nuvens, não controla o vento, não controla a chuva. O que ele faz é permanecer atento ao painel, mantendo o curso, ajustando com firmeza o que pode ser ajustado. O avião sacode, os passageiros sentem medo, mas a rota continua. Assim, é o autodomínio, um estado interno que sustenta a direção mesmo quando a superfície do mundo se agita.
E então compreendemos que autodomínio não é ausência de dor, nem ausência de falha. É presença que não se dissolve no impacto. É um saber silencioso que nos recorda: eu não controlo tudo o que acontece, mas posso sempre decidir como atravesso o que acontece. Essa decisão, pequena e repetida, transforma o caos em caminho. O clima lá fora continua incerto, mas dentro de nós, a bússola se mantém firme e o horizonte, mesmo distante, se torna novamente possível. A vida nunca deixa de ter sentido, mesmo na dor. Viktor Frankl escreveu essa frase como quem entrega uma chave a alguém que está preso em uma cela escura. O sofrimento é real, as perdas são reais, as injustiças também. Mas o que pode transformar tudo isso é a atitude que escolhemos assumir diante do que nos acontece. Essa é a força silenciosa que não apaga a dor, mas impede que ela se transforme em prisão. A atitude é o antídoto contra a vitimização. Ela não nega o impacto das circunstâncias, não disfarça o peso do caminho, mas nos recorda que, mesmo dentro das piores condições, existe um espaço íntimo que ninguém pode tomar de nós. Esse espaço é a última liberdade. Ele não se conquista com fórmulas mágicas, nem com slogans enfeitados. Ele se conquista com pequenas escolhas feitas no silêncio. E cada vez que escolhemos a postura que sustenta um valor, em vez de nos render ao desespero, estamos cultivando dentro de nós um campo de força que o mundo exterior não consegue destruir. Dostoiévski escreveu que o homem é o ser que pode se acostumar a tudo, mas o que importa é a direção desse hábito. Podemos nos acostumar ao desespero e torná-lo identidade. Podemos nos acostumar à vitimização e transformá-la em narrativa de vida. Mas também podemos nos acostumar à escolha consciente. Podemos nos acostumar ao gesto que afirma sentido. Podemos nos acostumar a responder com dignidade, mesmo quando tudo parece em ruínas. O hábito não é neutro. Ele cria o tecido invisível onde nossa vida se apoia. Liberdade, quando se une à responsabilidade, se torna sentido. Essa é a síntese que sustenta toda a logoterapia de Frankl e que continua sustentando aqueles que se recusam a viver como reféns da dor. O sofrimento pode se alongar, a perda pode permanecer, mas a postura que escolhemos diante deles nos revela a grandeza que carregamos. Não se trata de ser forte no sentido romântico, mas de ser fiel àquilo que em nós permanece inviolável. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo dentro de você já se recusa a viver na posição de vítima. Essa recusa é sagrada, porque mostra que a vida, apesar de todos os golpes, ainda encontra dentro de você uma centelha capaz de responder. Essa centelha é a semente da liberdade. Ela já foi plantada em seu íntimo e começa a germinar toda vez que você escolhe uma atitude em vez de se prender ao passado. Você não é alguém derrotado. Você é alguém que carregou dores por uma vida inteira sem manual, mas que agora começa a perceber que nenhuma dor precisa definir sua identidade. A ferida continua pedindo cuidado, mas ela não precisa mais ser o centro da sua história. O centro pode ser o modo como você decide caminhar com ela. A cada escolha, você fortalece essa semente. A cada gesto que nasce de consciência, você firma um pacto silencioso com a sua própria alma. E nesse pacto, há uma promessa discreta, não de que o sofrimento acabará, mas de que ele nunca mais será prisão. Porque, como Frankl nos lembrou, a última das liberdades humanas é escolher a atitude diante de qualquer destino. Essa é a chave. Esse é o antídoto. E essa é a força que nenhum acontecimento pode roubar de você. Se você chegou até este ponto, é porque dentro de você, algo já se recusa a aceitar a posição de vítima. Não se trata de curiosidade, nem de acaso, mas de uma resposta íntima a um chamado silencioso que talvez você carregue há muito tempo. Esse chamado não pede pressa, não pede perfeição, não pede máscaras. Ele pede apenas presença. Você não é alguém derrotado. Você é alguém que suportou dores imensas sem manual, alguém que caminhou por desertos invisíveis sem testemunhas, alguém que carregou fardos que ninguém soube medir, e agora percebe que essas dores, embora reais, não precisam mais definir a sua identidade. A ferida continua sendo ferida, mas já não precisa ser prisão. Ela pode se tornar passagem, pode se tornar símbolo, pode se tornar parte do caminho que revela quem você é, além da dor. Uma semente de liberdade já foi plantada dentro de você. Ela não precisa de plateia, nem de reconhecimento externo.
Ela se move em silêncio, germinando em cada instante em que você escolhe responder de modo consciente, em vez de repetir o passado. Essa semente é discreta, mas poderosa. Toda vez que você decide sustentar um valor, mesmo diante da tempestade, ela cresce. Toda vez que você escolhe atitude em vez de resignação, ela floresce. O pacto mais profundo que você pode firmar não é com o mundo, é com a sua própria alma. E esse pacto começa no instante em que você afirma para si mesmo: minha atitude é a minha última liberdade. Quando essa frase se torna verdade íntima, um território sagrado se abre dentro de você, onde nada e ninguém pode entrar sem permissão. Esse território é o chão da sua dignidade, e é nele que a sua vida começa a ser escrita de outra forma. Ao se aproximar deste espaço, você não se junta apenas a um canal ou a um conjunto de palavras. Você se junta a uma fortaleza invisível, onde não vendemos fórmulas rápidas, mas oferecemos chaves para atravessar o vazio. Esse espaço existe para lembrar que não há promessas enfeitadas que curem o que é profundo. O que há são fragmentos de verdade que às vezes cortam antes de curar, mas que ao cortar, também libertam. E enquanto esta jornada se encerra aqui, fica a lembrança maior. A dor não é fim, o vazio não é destino, o sofrimento não é identidade. Eles são portais. E diante de cada portal, há sempre a possibilidade de escolha. Frankl nos recorda que a última das liberdades humanas é escolher a atitude diante de qualquer destino. E essa escolha, silenciosa e firme, continua sendo o gesto que transforma tragédia em caminho e noite em horizonte. É nesse ponto que a sua travessia se torna mais do que sobrevivência. Ela se torna criação. E é nesse ponto que a sua vida volta a ter sentido. Não porque o sofrimento desapareceu, mas porque você decidiu não ser prisioneiro dele. O antídoto da atitude permanece em suas mãos. E enquanto existir escolha, existirá também esperança.